Como consertar um controle remoto? Abrindo o controle remoto. Tire uma foto da distribuição das teclas antes de abrir o controle remoto. É melhor você fazer isso antes de começar, já que algumas teclas podem pular para fora do controle assim que ele for aberto. Tire a foto com o celular ou mesmo faça um desenho mais geral do acessório. Preste atenção também à posição dos parafusos. A solução de limpeza deste método demora um pouco para secar. Assim, a chance de você esquecer a posição das teclas é muito alta. É por isso que vale a pena tirar a foto. Reinstalar os parafusos também causa confusão. Mais uma vez, a foto vai quebrar um galho. Tire as pilhas do controle remoto. Remova a tampinha da parte de trás e recolha as pilhas para desativar o controle. Você precisa fazer isso sempre que for aplicar qualquer tipo de fluido nos componentes eletrônicos do acessório. Dependendo do caso, talvez você precise tirar as pilhas até mesmo para abrir o controle remoto. Encontre e remova os parafusos do controle remoto. A parte do desmonte não é 100% igual com todos os controles remotos, já que cada um é diferente. Ainda assim, o acessório costuma ter 2 ou mais parafusos na parte de trás. Gire todos em sentido anti-horário usando uma chave de fenda Phillips. Caso você não enxergue nenhum parafuso, dê uma olhada no compartimento das pilhas. Alguns controles remotos não têm parafusos visíveis. Assim, talvez você consiga desmontar o acessório passando uma faquinha pelas laterais dele. Tenha muito cuidado na hora de remover os parafusos. Se a chave de fenda escorregar, ela vai deixar um risco visível no plástico. Abra o controle remoto com uma faca de manteiga ou outra ferramenta do tipo. A maioria dos controles remotos tem uma carcaça feita de 2 metades verticais de plástico. Encontre a linha que as divide. Para acessar os componentes internos, você precisa separar as peças usando uma faca e, depois, a força dos dedos. Tome muito cuidado para não riscar o plástico sem querer. Não tente abrir o controle com nada afiado. Usando um kit de reparo de teclado. Compre um kit de reparo de teclado para o seu controle remoto. O kit de reparo de teclado inclui algumas escovas e um frasco de tinta condutiva. Compre um que também inclua um fluido de limpeza, como álcool isopropílico ou acetona, para você ter todos os itens necessários em mãos. E não tenha pena de investir no kit. É melhor do que gastar comprando um controle remoto novo. Compre o kit de reparo pela internet ou em lojas de eletrônicos ou assistência técnica. Esses kits também servem para outros dispositivos, como calculadoras e teclados de computador. Lave as teclas de borracha com água e detergente. No geral, um controle remoto tem teclas individuais presas a uma placa de plástico. Você tem que tirar tudo isso do acessório. Transfira as peças a uma vasilha com água morna e adicione pelo menos uma colher de sopa de detergente de louça. Mergulhe as teclas e a placa e esfregue com uma escova macia. Use uma das escovas que vieram com o kit ou mesmo uma escova de dente velha. Remova as partículas visíveis de sujeira. Mas concentre-se ainda mais nas teclas que estiverem grudentas. Enxague as teclas e a placa de plástico com água corrente. Ligue uma torneira na água morna e enxague todas as teclas individuais.
bem como a placa de plástico, desde que ela não contenha nenhum componente eletrônico. Tire todos os resíduos de sujeira e detergente antes de colocar tudo para secar. Teste as teclas. Se elas estiverem grudentas, esfregue mais um pouco. Fique atento ao acúmulo de resíduos que possam afetar o funcionamento das peças. Coloque as teclas para secar em um lugar com boa circulação. Ponha uma toalha em cima de um balcão ou outra superfície e distribua as teclas e a placa de plástico sobre ela. Escolha um lugar que seja aberto, mas não receba a luz do sol diretamente. Coloque as teclas em um lugar seguro, onde não haja risco de alguém derrubar tudo por acidente. As teclas e a placa de plástico precisam estar completamente secas antes de você remontar o controle. Do contrário, a umidade pode estragar os componentes eletrônicos. Limpe a placa de circuito com álcool isopropílico. O álcool isopropílico é a melhor solução de limpeza para os componentes eletrônicos do controle. Mergulhe um chumaço de algodão nele e, em seguida, passe nos pontos onde há partículas de sujeira visíveis. Não exagere no volume. O chumaço não deve estar respingando. As partes eletrônicas do controle são bastante delicadas. É por isso que você só as deve limpar com um chumaço de algodão umedecido de leve com álcool isopropílico. Aplique um pouco de tinta condutiva nos contatos do teclado. Os contatos ficam debaixo de cada tecla, contra a placa de circuito do controle remoto. A maioria dos kits de reparo inclui uma espécie de pincel que serve para espalhar a tinta. Se não for o caso, você pode usar um cotonete para aplicar uma camada fina da substância por baixo de cada contato. Leia as instruções de uso do kit de reparo antes de abrir o frasco de tinta condutiva. Talvez você precise preparar ou misturar a substância. Deixe o controle remoto secar por até 72 horas. A tinta condutiva seca em cerca de 24 horas, mas só cura depois de cerca de 72. Sendo assim, espere pelo menos 3 dias. Enquanto isso, deixe as teclas e a placa de plástico em cima da toalha. Na hora de colocar tudo para secar, vire os contatos do teclado para cima para evitar que a tinta manche a toalha. Remonte e teste o controle remoto. Depois de esperar 3 dias, pode ser que você nem se lembre de como deve montar as peças do controle. É nessa hora que aquela foto do acessório vem a calhar. Dê uma olhada nela e coloque cada componente no lugar, incluindo as teclas, os parafusos e afins. Por último, ponha as pilhas e teste o controle. Se o controle remoto ainda não funcionar, é melhor você investir em um acessório novo. Nesse caso, leve o atual a uma cooperativa de reciclagem de eletrônicos, reparando teclas com papel alumínio. Descubra quais teclas não estão funcionando. É bem provável que as teclas que você mais usa sejam as primeiras a sofrer desgastes. Isso vale, por exemplo, para o botão de ligar e desligar, os controles de volume e os números dos canais. Descubra e memorize quais são elas especificamente antes de desmontar o controle. Teste todas as teclas antes de abrir o controle remoto. Assim, você pode reparar todas de uma tacada só, em vez de ter que abrir o acessório várias vezes. Limpe os contatos de borracha com álcool isopropílico. Dê uma olhada em todas as teclas.
Mas preste atenção redobrada às que não estão funcionando muito bem. As peças novas costumam ter uma camada reluzente de tinta condutiva, que acumula sujeira e se desgasta com o tempo. Umedeça um cotonete com um pouco de álcool isopropílico e passe em todo o local. Se o seu controle remoto estiver precisando de uma limpeza mais pesada, tire os componentes removíveis e lave tudo com água e detergente. Esfregue as peças eletrônicas com álcool isopropílico. Corte pedaços de papel alumínio que tenham o mesmo tamanho dos contatos. O tamanho exato dos pedaços não é tão importante, desde que seja mais ou menos igual aos contatos. Se você tem um perfurador de papel em casa, use-o para criar círculos perfeitos. Se não tem, qualquer tesoura serve. Basta cortar o material em quadradinhos. Se os pedaços de papel alumínio ficarem grandes demais, eles vão acabar atrapalhando os outros contatos, ou nem vão caber no controle remoto. Por outro lado, eles também não devem ser muito pequenos. Cole o papel alumínio nos contatos que não estão funcionando. O ideal é que você use um adesivo de contato feito para esse fim. Mas qualquer cola de artesanato serve. Em vez de aplicar o produto nos contatos em si, mergulhe a ponta de um palitinho de dente nele e espalhe nos componentes do controle devagar. Você até pode aplicar cola nos contatos, mas corre o risco de exagerar no volume. Tenha cuidado. Se você tiver dificuldade para colocar os pedaços de papel alumínio nos contatos, use uma pinça ou outra ferramenta pequena e delicada. Espere 30 minutos enquanto a cola seca. Leia as instruções do rótulo da cola para saber quanto tempo você precisa esperar. Esse tipo de produto costuma secar rápido, mas não custa nada se prevenir e aguardar mais um pouco. Por outro lado, algumas marcas precisam de 24 horas para ficar prontas. Coloque as peças do controle remoto viradas para cima em uma toalha enquanto a cola seca. Remonte e teste o controle remoto. Coloque as teclas de volta na placa de plástico e na carcaça do controle. Se necessário, dê uma olhada naquela foto que você tirou antes para não errar. Veja também se os contatos estão em cima da placa de circuito. Por último, ponha as pilhas no controle e faça um teste. Se o controle remoto ainda não funcionar, é melhor você comprar outro. Limpando os terminais das pilhas. Coloque luvas e outros equipamentos de proteção. Pilhas e baterias contêm um ácido muito perigoso, que não deve entrar em contato com a sua pele. Sendo assim, use equipamentos de proteção profissionais ou improvise com uma camisa de manga longa, calça e máscara. Distribua folhas de jornal na área onde você vai mexer com as pilhas do controle remoto para evitar que o ácido vaze e corroa a superfície em volta. Escolha um espaço com boa circulação de ar. Ligue um ventilador ou abra portas e janelas. Pingue um pouco de vinagre ou suco de limão em qualquer vazamento de ácido visível. Tire as pilhas do controle e deixe-as de lado por um tempo. Em caso de vazamento, você vai ver floquinhos de ferrugem se formando dentro do controle remoto. Pingue uma gota de vinagre ou suco de limão neles para neutralizar tudo. Se preferir, use um cotonete para espalhar o líquido. Você só precisa fazer essa neutralização se notar sinais de corrosão. Se não for o caso,
Basta limpar os contatos eletrônicos do compartimento das pilhas. Passe um pouco de bicarbonato de sódio nas manchas de corrosão mais resistentes. Remova as manchas de corrosão com um cotonete ou uma escova de dente. Comece limpando as pilhas e, depois, passe para o compartimento do controle remoto. Quando você terminar, dê uma olhada geral e veja se falta alguma parte. Pode ser que ainda reste uma ou outra mancha pequena. Transfira as partículas de corrosão a uma folha de jornal ou a um saco de lixo, tomando cuidado para não espalhar tudo pela casa. Se for necessário, use um palito de dente ou uma borracha de lápis para recolher as partículas de corrosão que você não conseguir extrair com o cotonete ou a escova de dente. Limpe os contatos eletrônicos com uma lixa de grão 150. Se os contatos dentro do compartimento das pilhas parecerem sujos, dê uma geral neles usando uma lixa de grão 150. Remova todos os resíduos de corrosão, mas não passe nos pontos que estiverem limpos. Jogue a lixa fora assim que você terminar. Use uma lima de metal nas áreas menos acessíveis do controle. Se você preferir, também dá para passar uma escova de aço. Depois que você terminar, coloque pilhas novas no controle remoto e faça um teste. Como os terminais não conseguem receber energia das pilhas quando estão corroídos, pode ser que a limpeza resolva o problema. Se nem isso der certo, compre outro controle.